Como se faz o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes de uma forma contínua e buscando combater desigualdades? Qual o papel da secretaria e das escolas nesse processo? Eu sou a Viviane Anselmo e você está ouvindo Na Escola, um podcast para profissionais de educação. Essa quarta temporada é inspirada no livro Gestão, o trabalho das redes na dimensão pedagógica, obra produzida pela Roda Educativa em parceria com a Editora Moderna e a Fundação Santiliana. Você pode baixar gratuitamente no link que deixamos na descrição. Nas temporadas anteriores, falamos sobre o trabalho da direção da escola, da coordenação pedagógica e da docência. E os livros também podem ser baixados gratuitamente. O episódio de hoje é inspirado no terceiro capítulo do livro que aborda o acompanhamento da aprendizagem nas perspectivas da gestão da rede, da escola e da sala de aula. Para essa conversa, eu recebo hoje duas convidadas que entendem muito desse assunto. Ângela Luiz Lopes, coordenadora pedagógica na Roda Educativa e autora do capítulo, e Roberta Panico, diretora na Roda e uma das organizadoras da obra. Ângela e Roberta, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Vivi. Animada em estar aqui com você. Oi, Vivi, obrigada. Vamos lá, um assunto difícil, mas importante. Ângela, quando a gente fala em acompanhar as aprendizagens, a gente está falando de notas e provas, mas também de algo mais amplo, né? Como que é possível entender isso no dia a dia da escola? Vivi, essa pergunta é de fato bem importante, porque a primeira ideia, e o capítulo acho que revela isso, é sobre a parceria que tem que haver entre acompanhar e avaliar as aprendizagens. Então, uma coisa não existe sem a outra. É indissociável. É necessário que a gente compreenda que são muitos atores envolvidos, como a Roberta falou. É um assunto difícil porque não se resolve com o professor e o estudante. É necessário que a gestão da escola, a gestão da secretaria atuem juntos. Nós viemos no Brasil construindo uma cultura de avaliação e de acompanhamento muito focada em resultado, em nota, em prova, em instrumentos de avaliação. E nós estamos ainda construindo ou ressignificando essa cultura pensando o acompanhamento. A primeira questão que eu avalio importante é o quanto a secretaria consegue construir uma cultura colaborativa no acompanhamento das aprendizagens. De estar próxima à escola, de apoiar a escola, de construir rotinas e fluxos que ajudem a gente a olhar para aquilo que está acontecendo nas aprendizagens, porque acho que tem uma coisa importante que a Tereza sempre fala para nós, que quem aprende é o aluno, é o estudante. Então nós precisamos olhar quais condições estão sendo asseguradas para que esse menino e essa menina aprendam na escola. Outra coisa importante é a gente entender que são processos contínuos. Então, não há um momento específico em que eu avalio e acompanho, mas eu avalio e acompanho ao longo de todo o processo. E para cada um desses atores, existem rotinas importantes, instrumentos de registro observáveis para ir dando pistas de como esse processo está indo. O processo de ensino que vai desencadear o processo de aprendizagem de cada estudante. E por fim, para eu não me alongar muito, nós temos aprendido nos últimos anos a importância de olhar para resultado de aprendizagem, considerando também alguns marcadores sociais. A gente tem visto em todas as plataformas que divulgam resultado a importância de identificar raça, cor, gênero, território de vida, né, de existência ali, onde esse menino e essa menina vive, em quais condições, nível socioeconômico, o quanto a família teve acesso ou não à educação. Tudo isso são marcadores que ajudam a gente a interpretar os dados da avaliação e do acompanhamento. Muito importante, né, a gente começar essa conversa com tantas variáveis que fazem parte desse processo contínuo. E aí queria perguntar para a Roberta sobre um tema que são as avaliações externas, como são chamados os exames padronizados aplicados pelos governos estadual e federal, e que a gente sabe que assumiram um peso muito grande nas discussões e decisões feitas nas redes de ensino. Qual a importância, Roberta, desses instrumentos e quais são os limites e riscos que você vê em tomar decisões com base nesses resultados? Pois bem, Vivi, eu acho que é bem importante a gente entender que essas avaliações padronizadas, né, que às vezes até os próprios municípios também têm realizado, elas servem para avaliar as políticas públicas e a gestão da educação pública. E não para culpabilizar estudantes, familiares, professores e gestores escolares. Acho que esse é um primeiro ponto, né? É preciso a gente ficar muito atento quando essas avaliações
elas ditam o que ensinar, o que aprender na escola e quando elas são definidas como ponto de sucesso da qualidade da educação ofertada. Ela não pode ser um ponto final, né? Ela é um ponto de partida para a melhoria da educação. Por isso que ela serve para avaliar as políticas públicas, né? Acho que uma outra questão bem importante é que ela é sempre um recorte, portanto, ela não avalia tudo o que os estudantes precisam aprender. E elas também não acompanham a aprendizagem dos estudantes ao longo dos anos, porque ela é um retrato temporal de uma etapa. Então, ela é avaliada, às vezes, no 2º ano, no 5º ano, no 9º ano e no 3º ano do ensino médio. Então, ela é um retrato no tempo desta etapa, né? Essas avaliações, elas acabaram tendo um peso e um peso político muito forte, né? Que tem levado muitas redes a um extremo para a sua melhoria de resultados, né? Um dia eu vi esse termo corrupção pedagógica, que às vezes essas avaliações levam os educadores a uma corrupção pedagógica, porque onde o que se ensina e o que se aprende é somente o que se avalia nessas avaliações. Então, em vez de a gente investir tempo no ensino, né, qualificado para que os alunos aprendam o que é direito deles aprenderem, foca-se só nos treinos e simulados para a realização dessas provas, né? Então, avaliar, eu acho que ela é super importante em todas as suas dimensões, né? A gente tem que ter essas avaliações externas, a gente tem que avaliar na perspectiva somativa, a gente precisa avaliar também, e muito importante nessa perspectiva formativa. Por isso que a Ângela trouxe essa questão de acompanhar e avaliar são indissociáveis, né? Mas o importante é a gente colocar cada uma delas no seu devido lugar. Além, é claro, da gente também poder relacionar os seus resultados, né? Estabelecer algumas relações entre os resultados de uma avaliação e de outra avaliação, assim como dos fatores multidimensionais que a Ângela comentou, né? E não ranquear as escolas pelos seus resultados, né? A gente precisa olhar a escola, os seus resultados dentro do seu contexto, porque isso é diferente, né? Então, não dá para comparar diferenças da mesma forma, né? Então, eu acho que esses são os cuidados e os desafios que a gente precisa cuidar quando a gente está falando dessas avaliações padronizadas na educação. Quando você fala das diferenças, né, Roberta? A Ângela tinha começado também a falar dos marcadores sociais. Acho que olhar para os resultados também nos ajuda a identificar esses padrões de desigualdade, né? E aí queria perguntar para a Ângela, de que maneira a atuação da Secretaria pode identificar esses padrões de desigualdade e atuar para reduzir essas diferenças? Como professores, gestores, secretarias de educação podem trabalhar juntos? Você falou na sua resposta sobre essa perspectiva colaborativa. Como é que a gente trabalha junto para melhorar a aprendizagem sem cair numa lógica de culpa, de cobrança excessiva? Acho que a Rô, falando das avaliações externas, trata de um elemento que ter as avaliações externas contribuiu muito. Foi identificar que há diferentes níveis de desigualdade, vamos dizer, de diferenças dentro da mesma rede. Então, quando nós começamos a avaliar no início dos anos 2000, começamos a ver que dentro da rede, aquilo que era ofertado pelas escolas, em diferentes escolas, levava a diferentes resultados. Isso foi um impacto. Então, de lá para cá, a gente começou a se preocupar. O que é que gera diferença? Está todo mundo fazendo a mesma coisa? Às vezes a rede adotou o mesmo livro, às vezes a rede faz a mesma coisa para todo mundo e o resultado não é igual para todo mundo. Então, acho que quando a gente fala de desigualdades educacionais, a gente está falando disso. De identificar, e aí a secretaria é um grande lugar para isso, de identificar de que desigualdades a gente está falando. Então, identificar a partir dos marcadores sociais diferenças entre as escolas a partir do seu território. Tem uma coisa bacana no capítulo sobre avaliação e acompanhamento, que a gente traz essa ideia do território e da territorialidade como um elemento importante no processo dos meninos que estão na escola aprendendo. Eu não aprendo deslocado do meu lugar de vivência, eu aprendo lá. E as minhas referências, as minhas experiências têm um papel importante na concretização do currículo. Então, pensar em superar as desigualdades pelo acompanhamento implica em entender a atuação de cada um dos níveis de gestão que tem quando eu estou falando de aprendizagem. Então, a secretaria é responsável por fazer a gestão da rede. Então, ela precisa identificar essas desigualdades, ela precisa compreender
a lógica de funcionamento de cada unidade escolar e atuar em visitas técnicas, em reuniões de acompanhamento de resultados, em análise de cenário com cada escola, com o que cada escola precisa. E aí a gente sai daquele lugar inicial que era de fazer a mesma coisa para todo mundo. E aí isso desce no nível da gestão da escola, quando a gestão da escola vai observar o que cada professor está precisando aprender, quais são os conteúdos da formação sobre avaliação, sobre acompanhamento que eu preciso discutir naquela escola para ajudar os professores a fazerem melhor esse processo e qualificar também condições para o processo de ensino. Então, a gestão da escola vai identificar diferenças entre os professores, vai identificar diferenças entre as turmas, vai ajudar a construir na escola um olhar de quais são as condições necessárias para que todos aprendam, entendendo que não são as mesmas condições para todos e todas. E, por fim, isso chega na gestão da sala de aula, que está na mão do professor. Então, se eu, lá na gestão da escola, eu qualifico a ação do professor, esse professor está preparado para olhar as diferenças entre os estudantes. Quem precisa mais, quem precisa menos, quem está com uma condição ou uma necessidade familiar, quem está num determinado cenário ali precisando de mais apoio. Hoje a gente ainda tem a questão da inclusão dos estudantes que já chegam trazendo uma demanda de atividades diferenciadas, de atividades que sejam planejadas, né? Intervenções que sejam planejadas mais especificamente. Então, Vivi, eu penso que a gente precisa assegurar processos de planejamento, de acompanhamento, para assegurar boas intervenções em todos os níveis, da secretaria para a escola, da escola para a sala de aula. E isso aparece, né, no capítulo do livro, acho que aparece com bastante ênfase o papel de cada profissional nesse processo de acompanhar e avaliar. Acho que é possível aprofundar ali, né, no texto, o que cada ator precisa fazer nesse processo para que seja de fato colaborativo. E aí a gente entra num outro lugar delicado, né, Roberta? Que a gente está falando bastante aqui da diferença, tanto da diferença entre estudantes, mas também as diferenças entre as escolas na mesma rede, a Ângela citou. Mas a gente vê uma busca que tem acontecido por premiações, por rankings, a partir dessa diferença. Esses incentivos ajudam a melhorar a qualidade ou podem ter até um efeito oposto, de reafirmar diferenças, desigualdades e dificultar essa busca pela equidade? Bom, eu acho que eles mais reafirmam essas diferenças e dificulta a busca pela equidade, né? Eu acho que tem muitos estudos que já apontam que as premiações, né, que estão pautadas muito na lógica da meritocracia, elas melhoram os resultados, mas só inicialmente. Que ao longo do tempo esse efeito vai diminuindo. Porque o que melhora de fato os resultados é a aprendizagem, né? Então acho que é um pouco deslocar, acho que a gente precisa ter um movimento de deslocamento mesmo para essa perspectiva de voltarmos para a aprendizagem, né? Porque o problema da meritocracia na educação é fazer com que as pessoas acreditem que só se melhora se quiser melhorar, né? E isso não é verdade. Se a gente considerar as desigualdades históricas que a gente tem no país, a melhora depende de muitos fatores, não só da minha vontade, né? Muitas escolas, como a Ângela colocou, elas estão em territórios em que as condições e as oportunidades precisam ser mais asseguradas do que outras, para que a gente de fato chegue à melhoria dos resultados. E esse atendimento mais local a cada uma das escolas é o que vai fazer a diferença nos resultados das avaliações, dessas e de outras, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar na garantia de políticas mais equitativas, né? E não só querer garantir o igual para todos, né? A gente compara o igual, a gente dá as condições iguais, mas o igual não ajuda a todos, né? A gente precisa pensar nas diferenças e nas condições diferentes que cada escola precisa, né? Quando você fala isso, Roberta, a gente está falando muito do olhar, né, da Secretaria da Educação para esse acompanhamento, olhando para a diversidade de escolas. E falando nisso, nada melhor do que a gente ouvir quem está na ponta, vivendo isso no dia a dia. Então eu conversei com a Luciana Cury, diretora pedagógica de Alumínio, no interior de São Paulo. E ela começou a nossa conversa falando do sistema de governança que ela criou na rede para dar conta desse acompanhamento das escolas. Então vamos ouvi-la e depois a gente volta para comentar o relato dela, que está bem interessante. Direto da prática. A premissa que eu utilizei, Viviane, é a seguinte.
A implementação de uma política é onde a política ela ganha, de fato, materialidade, certo? E essa materialidade ela está sustentada por pessoas reais que estão lidando com as diretrizes da política. Então, o que eu entendo como governança foi sentar aqui no Departamento de Educação, olhar para os processos que precisavam ser colocados em andamento, né, ou melhor, acompanhados, uma grande avaliação dos processos mesmo que estavam postos aqui como desafio para a rede de educação, né. Em segundo lugar, mapear os recursos humanos que eu tinha dentro do departamento. Então, alinhando os processos das políticas federais e estaduais, né, com uma análise de perfil das pessoas, tamanho de equipe, e, logicamente, as metas que estão colocadas, né? Ou intrinsecamente dentro das políticas ou dentro do próprio território municipal, né? Com os seus interesses próprios daqui, né? A governança, para mim, Viviane, ela é a minha ação de orquestração de tudo isso, né? Ou seja, incidir sobre as políticas, as diretrizes, as metas das 3 esferas de governo, obviamente, fazer uma sinergia entre elas e, ao mesmo tempo, mapear quais são os recursos que eu tenho dentro do Departamento de Educação para colocar essas ações para a rede pública de escolas. Eu gosto muito de uma frase, tenho impressa ela aqui na minha mesa, Viviane de Edgar Morin, que diz: a organização é a parte do trabalho que permite o trabalho, porque este é o mote, né? A governança é isso, é organizar o que precisa ser organizado para permitir o trabalho que vai acontecer. E é muito legal, Luciana, quando você diz da ação de orquestrar, né? Porque são muitas variáveis envolvidas. E aí queria aproveitar para te perguntar, então, do lugar das avaliações externas. Nesse acompanhamento que você foi contando, você pode explicar para a gente um pouco que lugar que as avaliações externas ocupam nesse acompanhamento? Hoje elas têm uma presença muito forte na agenda dos municípios, Viviane. A gente tem um conjunto de avaliações que o governo do estado, né, propõe para o município, e outra que é do governo federal. E algumas delas, como o Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada, elas têm os 2 entes de governo, né, as 2 esferas de governo, trabalhando juntas com o município. Então, essa é uma presença muito grande. O que me foi necessário fazer em torno das avaliações externas é colocar a avaliação externa, Viviane, como o eixo da governança, né? Então, a partir do que a avaliação externa do Estado e do governo federal coloca como desafio para o território municipal, que eu vou fazendo esse processo de alinhamento da Política Nacional de Alimentação Escolar, do ajuste do transporte escolar, que é um outro programa. Aí eu tenho a questão dos processos seletivos de contratação de profissionais, né, de professores ou de quadro de apoio. Eu tenho que fazer um incremento de equipe por conta dessa urgência hoje da recomposição das aprendizagens, ou seja, eu entendi mais fácil, para mim, na minha governança, colocar a avaliação externa como o eixo estruturante e organizador das outras políticas e programas que estão postos, tanto pelos governos, né, como eu falei, estadual ou federal, ou mesmo como as políticas do município, né, porque nós temos aqui as nossas questões do território próprio, né, que são deste governo, dessa administração, etc. Então, a avaliação externa ela tem uma presença hoje muito grande, e para não brigar com ela, né, e não transformá-la, porque essa é uma preocupação muito real, Viviane, não transformá-la numa ação paralela ao que a escola faz, né? Se eu não desse, do meu ponto de vista, esse sentido orgânico, sistêmico da avaliação externa, ela seria mais uma das ações que as escolas teriam que executar, e aí a gente perde a noção ou o sentido de trabalhar com o resultado que ela apresenta. Então, para mim, ela é o eixo estruturante dessa ação de governança, de organização de diferentes políticas, programas e pessoas, né? É ela quem conduz um pouco o meu diálogo com a rede de escolas. E essa articulação dá todo sentido, né, para ela. Muito bom. E o quadro de coordenação pedagógica foi constituído recentemente em Alumínio, né? Então, qual foi a importância desses profissionais para o acompanhamento das aprendizagens dos estudantes e até dos próprios professores? Então, esse é um ótimo exemplo de como a avaliação externa moveu uma decisão de território, né? É isso que eu digo que é a governança. Então, quando a gente colocou a agenda, e a gente colocou também na nossa mesa aqui do departamento, os
resultados que a gente já tinha, né, da história do município, um dos elementos que saltou aos olhos foi a ausência de um corpo de coordenador pedagógico. Então, essa tomada de decisão, que é uma decisão própria do território, né, que passa por plano de carreira, passa por fazer até estudo de impacto orçamentário, né? Como é que eu vou constituir esse grupo se eu não tenho esse cargo? Ou seja, tem um desdobramento todo de discussão, e é isso que eu digo que a partir da avaliação externa, eu faço a governança de outros processos. E para nós parecia, né, e nos parece ainda impossível fazer tudo isso sem um corpo de coordenador pedagógico como interlocutor, por tradição seja pedagógica do país, né, é essa figura como sendo o grande interlocutor das aprendizagens dentro da escola. Então, como é que a gente ia conduzir todo o processo de reflexão sobre a avaliação externa, o sentido, o significado, os resultados que a gente vai ganhando, se a gente não tivesse esse parceiro de diálogo dentro de escola? Então, aí a gente tem toda uma movimentação de política municipal para conseguir construir esse parceiro para o departamento, né? E foi, para nós, assim, um divisor de águas na história, né, do município, quando a rede de educação começa a entender a proposta da política municipal de coordenação e a avaliação externa ganha um outro sentido dentro da própria escola. Não de convencimento, não de imposição, não de mais uma burocracia, mas, de fato, a avaliação como parceira, né, e o departamento como parceiro, porque também apareceu lá através dessa figura, né? Então, para mim, a coordenação, essa ação que a gente executou, é um ótimo exemplo de como a avaliação entrou como eixo estruturante, como a política municipal teve que responder por governança melhor de um processo a essa necessidade, né, que a avaliação joga a luz em cima, né, a aprendizagem dos meninos e principalmente aqueles que não estão aprendendo, né? Porque o meu compromisso é com quem não está aprendendo, né? E esse lugar que você traz para essa figura da coordenação pedagógica também diz muito dessa relação, né? Quando você traz parceiro de diálogo dentro da escola, o interlocutor das aprendizagens que acontecem na escola, como é fundamental esse movimento, né? Enxergar esse lugar da coordenação pedagógica. E aí aproveito para te perguntar sobre esse outro ator da gestão escolar, que é o diretor, e aí pensando, né, que você diz, né, que faz uma gestão estratégica na rede, não ocupando o lugar que é da gestão escolar, entendendo bem esses lugares, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? O conceito que eu estou dizendo aqui, que você citou na sua fala, é o da corresponsabilização, né? Os alunos que aprendem e os alunos que não aprendem, eles estão dentro de uma relação de corresponsabilidade que começa com o professor que está dentro da sala com ele, mas termina aqui na minha cadeira, né? Na verdade, termina na cadeira da prefeita, né? Porque passa pelo diretor do departamento e chega na prefeita, né? Mas eu digo passa pela minha porque eu sou diretora pedagógica hoje. Então, esse conceito de corresponsabilização, ele também é uma ação de governança, porque a gente vai formando em serviço os gestores para dizer o que cabe a cada um dentro de cada etapa para construir o que todo mundo quer, a aprendizagem de todos. A gente tem um mote aqui também, que é nenhum a menos e ninguém para trás. Então, para executar essa diretriz, a gente foi formando as pessoas para essa ação de corresponsabilidade. Essa reflexão faz com que os gestores hoje entendam melhor, né, que eles estão como rede de apoio dos professores e nós estamos como rede de apoio das escolas, né? Então, cada um, de fato, ocupando melhor o seu lugar, a gente causa um efeito melhor porque tem mais atores alinhados em torno de um mesmo objetivo, que é mais aluno aprendendo mais, né? Menos aluno ficando para trás. Mas que se a escola estiver operando dentro da mesma lógica, a relação comigo é muito mais, e aí de novo eu estou personalizando, mas estou dizendo eu, mas é o departamento, né? O departamento como um ator que sabe o que o outro está fazendo, portanto sabe o que precisa apoiar, orientar, autorizar, né? Redirecionar, etc. Então, as diretrizes estão dadas, cada um entende seu papel, então vamos agora cada um fazer o que lhe cabe nesta cadeia de corresponsabilização. Então, para mim essa é uma questão importantíssima, porque, de novo, uma palavra importante que você usou aqui é autonomia. O gestor precisa ter autonomia, mas ele precisa entender o que ele precisa alcançar e que ferramentas ele tem para alcançar. E o que a gente vai ajudando os diretores é compreender cada vez mais e se apropriar dos objetivos e metas e também das ferramentas que eles têm à disposição e que eles precisam usar. Essa é uma ação também de governança, né? A formação em serviço, eu entendo como uma ação de governança também.
Muito bacana como a Luciana traz essa perspectiva da rede, né, para o acompanhamento, para a organização dos processos, das políticas. Roberto, o que você destacaria desse exemplo trazido pela Luciana? Eu acho que a Luciana traz isso que eu falei anteriormente, que é essa presença muito forte das avaliações externas dentro das redes, né? Mas eu gostei dessa perspectiva de que ela fala, bom, essa presença existe, mas eu trouxe para o eixo da governança, né? Entendendo para mim, assim, governança muito como uma liderança pedagógica muito forte da secretaria, né? Então ela fala, esses resultados, eles justificam a melhoria das condições e das políticas públicas implementadas, né? Então ela vai trazendo e justificando o que precisa ser melhorado, desde o transporte, ela fala da alimentação, nesse significado, que seria, bom, a gente muda tudo isso para que as crianças aprendam, né? Então, acho que fica muito forte na fala dela esse cuidado mesmo do uso desses resultados para essa perspectiva de melhoria das condições para a aprendizagem, né? E você, Ângela, o que mais te chama atenção no relato da Luciana? Eu não sei o que a Rô pensa, mas eu achei lindo como ela mostra uma secretaria que tomou posse do seu lugar de articuladora dessas condições. É super bacana como ela vai trazendo isso. E a fala dela sobre como a secretaria tomou uma decisão importante de se colocar o desafio de pensar a coordenação pedagógica para todas as escolas, com tudo aquilo que vem junto, né? Definir essa equipe, formar essa equipe, trabalhar indicando para as escolas pistas para essa gestão, mas dando autonomia para que esses coordenadores, junto com os professores, façam um acompanhamento, pensem os resultados das avaliações para a tomada de decisão, achei, para mim, um grande destaque. Quando a secretaria, acho que a Rô trouxe isso, essa liderança pedagógica forte, identifica a demanda e constrói os fluxos e as rotinas necessárias para atender aquela necessidade, entendendo a escola como um lugar em que as coisas acontecem, eu acho que isso é uma grande lição para outras secretarias. Eu gosto muito. Materializa, né? Tudo que a gente foi dizendo. Muito bom, a conversa tá excelente, tá muito boa, mas a gente tá chegando ao fim do programa. Mas antes, quero pedir para vocês deixarem alguma dica de leitura, filme, vídeo, algo que vocês tenham visto ou lido e que vocês recomendam para quem tá acompanhando a gente. Quer começar, Ângela? O que você nos indica? Bom, eu vou indicar um romance maravilhoso da Chimamanda Adichie, que é A Contagem dos Sonhos. É uma história maravilhosa que discute relações românticas, familiares e de amizade de 4 mulheres de classes, vozes, origens e personalidades muito diferentes. Mas em todas elas a gente vê um alinhamento entre os desejos, os traumas e os anseios da vida de cada uma. Fazia 10 anos que a Chimamanda não publicava um romance, o último foi Americana, e no ano passado ela apresentou essa obra e eu tô adorando. Mostra extremamente potente essa conversa que ela traz dessas 4 vozes femininas na sociedade que a gente está vivendo hoje, em que essas urgências emocionais, esses desafios das relações entre as pessoas têm sido uma grande questão, né? Uma grande chave. E ela mostra com muita singeleza o quanto todos nós, independente da nossa condição, desejam amar e ser amado. Então eu indico como uma leitura de relaxamento. Ah, que delícia, muito bom. E você, Roberta, qual dica que você quer deixar pra gente? Bom, eu tenho me implicado muito com essa questão dos territórios, né? Da consideração dessa diversidade de territórios, mesmo quando a gente está dentro de um bairro, né? Eu diria. E eu tô lendo atualmente o livro do Antônio Bispo dos Santos, que é A Terra Dá, a Terra Quer. É muito interessante, porque acho que algumas pessoas já devem conhecer o Bispo. Ele é um autor que vem de uma comunidade quilombola. E ele fala desse ponto de vista decolonial. E aí tem uma frase que ele diz no livro e que me fez repensar muito, que ele diz o seguinte: é a cidade que chega no quilombo, e não o contrário, né? Quando a cidade chegou, o quilombo já estava lá. E isso inverte toda a nossa lógica colonial, inclusive do conceito de desenvolvimento que ele traz. Porque ele fala que ele prefere trocar a palavra desenvolvimento pela palavra envolvimento. E isso são boas provocações para a gente pensar e repensar essas relações da educação nos territórios e também da relação da secretaria com essas escolas em diferentes territórios, né?
que em vez da secretaria achar que está fazendo para desenvolver as escolas, ela deveria pensar que o que ela faz ela precisa se envolver com as escolas, né? Então, acho que no livro a gente traz muito essa ideia do acompanhamento das escolas, não na perspectiva de que eu vou lá e vou melhorar e vou desenvolver as pessoas e as escolas. Não, é na perspectiva de que eu vou lá me envolver com a escola. E junto com a escola, a gente vai pensar em boas soluções, né? Então, para mim, essa leitura está sendo muito significativa para esse repensar das relações na educação. Muito lindo isso. E com essas dicas valiosas e inspiradoras, a gente chega ao fim do 4º episódio dessa 4ª temporada do Na Escola, um podcast para profissionais de educação. Quero agradecer a Ângela, Luiz Lopes, a Roberta Panico pela presença, pelas ótimas reflexões sobre esse acompanhamento da aprendizagem. Foi uma conversa extremamente necessária e inspiradora. A gente é que agradece, né? Ai, super bacana poder falar desse tema tão desafiador, tão urgente, de uma forma tão bacana. E estimular as pessoas a lerem nosso livro, né? Isso mesmo. Obrigada, gente, Ângela e Roberta. E chegamos ao final desse episódio, mas semana que vem tem mais. Nessa temporada, a gente vai seguir aprofundando essa conversa, sempre olhando para o papel estratégico das secretarias de educação e a sua relação com as escolas. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas, siga o podcast no Spotify e acompanhe os próximos programas. Na nossa playlist, você também pode ouvir as temporadas anteriores. Deixamos também os links para baixar os livros, esse, que a Ângela convidou todo mundo para ler, e os anteriores. Muito obrigada e até o próximo episódio.